utilizou o Apollo do lado do servidor, eu também vou utilizar o Apollo do lado do cliente. Só lembrando que não é necessário, a gente pode consumir os dados do GraphQL, do servidor GraphQL, com qualquer tipo de consumo de dados. Por exemplo, o fetch. A gente pode consumir com o fetch, ou se não com o Axios. Nada impede da gente fazer isso. O que eu vou mutar meu microfone. Pel, muta o microfone. Pode dar, Igor. Segue o jogo? Segue o Pode jogo. dar aí, Igor. Beleza. Tá, onde eu parei? Tu tinha falado que não necessariamente tu precisa usar o Apollo, mas você está usando por conveniência. Tá. Isso aí. Eu estou utilizando o Apollo porque ele vai facilitar algumas coisas, né? Quando a gente for fazer o consumo de dados, ele vai organizar de uma forma que seria melhor e a gente acaba aproveitando mais, focando naquilo que interessa mesmo, que é consumir os dados e pôr isso daí, disponibilizar essas informações. O que eu vou fazer então é começar instalando aqui os pacotes necessários, as dependências. Então eu vou instalar o pacote Apollo Boost. O que tu fez aí foi só usar o Create React App, né? Exatamente. Eu esqueci desse detalhe. Eu só criei aqui o Create React App. Nada além. Tá bom? Beleza. E agora a gente vai instalar os pacotes necessários. Então vai ser o Apollo Boost. Vamos ter também o GraphQL. Vamos ter o React Apollo e o GraphQL Tag. O Apollo Boost vai ter todas as configurações necessárias para ele montar o cliente entre não entre, na verdade. Ele vai ter todas as dependências necessárias para a gente montar a estrutura do Apollo para consumir os dados no servidor GraphQL. O GraphQL vai ser para a gente utilizar as ferramentas que o GraphQL disponibiliza. E o React Apollo para a gente construir o nosso componente em cima do Apollo. E o GraphQL Tag vai auxiliar para a criação das consultas ou mesmo inserções de dados que a gente, por um acaso, venha fazer aqui no nosso cliente. Agora que ele montou, ele instalou as dependências. Aqui em Index, eu posso excluir algumas coisas. Não serão necessárias. E aqui, eu vou importar o Apollo Client. Ele vai ser responsável por estabelecer a comunicação entre o Apollo e o servidor. Mas tu instalou um pacote chamado Apollo Client? Não era Apollo Boost? Desculpa, é Apollo Boost. É porque, como eu coloquei Apollo Client aqui, como eu chamei, eu acabei confundindo. Então, ele será o responsável por isso. E eu vou montar aqui o meu cliente com o new Apollo Client. E eu vou passar aqui qual que é o servidor. Deixa eu pegar o link do servidor aqui. E o servidor tá no computador do Felizete, nessa rota aqui. Servidor GraphQL. Então aqui ele monta a instância para eu poder consumir os dados no GraphQL. E para facilitar aqui no React, a gente vai utilizar também o provider que o Apollo disponibiliza. Que aí é do Apollo React. Que ele vai montar toda a estrutura que vai unir o cliente do Apollo com o React. Não é ao contrário o nome desse pacote? Hoje tem os recrutadores. É verdade. Foi mal. Apollo.
Só para ver se vocês estão prestando atenção. E aqui na hora de renderizar, eu vou chamar o Apollo Provider e passar o cliente dele, que eu defini ali em cima. Daí tudo que tiver dentro desse Apollo Provider já vai ter o acesso, a gente já consegue ter o acesso ao cliente. Então, se eu vim aqui em App, eu posso começar a consumir os dados lá do servidor do PLZ. Vou excluir isso aqui, enquanto não é necessário. Essas informações aqui também não. Bom, e para a gente consumir os dados em cima da estrutura que foi montada com o Apollo Client, a gente pode utilizar alguns componentes que vão facilitar esse consumo de dados. A gente tem o Mutation para fazer as mutations, quando a gente quer trabalhar com os dados, e a Query para a gente trabalhar no resgate de informações. E é o que eu vou utilizar aqui. A Query. É um componente em React e com ele que a gente vai trabalhar. Vou importar aqui também o GQL para me auxiliar na criação da query que vai ser utilizada para resgatar as informações. Eu tenho aqui no meu Visual Studio Code, eu tenho um pacote que ele vai deixar bonitinho, ele vai utilizar sintaxe, né? Deixar a sintaxe bonitinha da consulta que eu posso fazer aqui no GraphQL. O componente, eu vou chamá-lo, e ele utiliza o render props. Então aqui dentro dele, eu vou ter que executar uma função e ela vai ter que retornar para mim um componente em React. Agora eu vou montar a minha consulta. Eu vou utilizar o template tag template, se não me engano é isso mesmo o nome. Para montar a consulta, eu vou utilizar também a sintaxe do GraphQL, onde se eu colocar simplesmente os colchetes não, isso aqui são as chaves. Se eu utilizar as chaves aqui, ele já entende que, na verdade, eu estou fazendo uma consulta, um resgate de informações. Eu poderia passar aqui também query, mas é desnecessário. Eu vou buscar todos os cursos. Oi, Igor. Oi. Isso, você não precisa passar o carry ali, que é desnecessário, porque tu tá usando esse GQL aí, né? Não, eu não preciso passar o carry, porque é da sintaxe dele mesmo. O GQL aqui, ele vai simplesmente servir para deixar a coloração aqui, o highlight. Na verdade, assim, é basicamente isso aí. Se eu não me engano, o carry é como se fosse o método padrão dele de utilização. A menos que tu vá utilizar uma mutation, ou ao menos que tu precise nomear a carry que tu esteja realizando mais de uma ao mesmo tempo, tu não precisa informar. É como se fosse o método get, assim, da API REST. Passado por default, né, digamos assim. Isso. Ou se você for ter que passar algum parâmetro, daí você precisa pôr carry também e passar algumas informações. Então aqui somente se for fazer uma consulta única e você vê que não tem necessidade de colocar, daí você pode deixar sem. A gente vai então buscar todos os cursos. Lembrando que esse all courses que ele tem aqui, ele já montou lá no lado do servidor. Essa estrutura ela precisa estar escrita lá. O esquema dele precisa ter isso escrito lá, porque senão ele vai dar um erro. Se eu escrever aqui qualquer outra coisa que não foi definida lá, ele automaticamente lança um erro para mim,
falando que isso não existe. Então aqui no caso eu já sei que esse all courses aqui, ele existe do lado do servidor. Aí eu vou pegar as informações que eu quero, que é o ID, o title e author. E author. Aqui a estrutura desse all courses aqui também é um retorno de um array. Então, eu preciso saber disso também para eu trabalhar as informações aqui embaixo. Agora que eu defini a carry, que eu vou utilizar, aqui no componente carry, eu preciso passar uma propriedade chamada carry. Daí ela vai definir, vai enviar essa consulta lá para o servidor. E o retorno vai estar aqui dentro. Daí eu vou extrair o data, que seria as informações retornadas para mim, o loading, que é, enquanto ele está fazendo a busca, eu consigo saber se ele está carregando essa informação, e eu poderia colocar aqui alguma coisa para demonstrar que está carregando a informação. E o erro. Caso dê algum erro, ele retorna para mim também aqui, eu consigo demonstrar que teve um erro, daí ter alguma outra solução para isso. Então vou verificar se está dando load, as informações estão sendo buscadas lá no servidor. Ô, Igor, deixa eu perguntar um negócio. Esse teu Sim. componente carry é do React e Apollo, né? O componente carry, sim, é do React Apollo. E ele só funciona dentro de um componente que está encapsulado pelo provider? Ou tu consegue, tipo, como é que ele vai saber qual client usar? Então, como ele tem... Pode falar aí, Diego. Deixa eu atender o telefone aqui rapidinho. Só um minuto. Aqui é tipo, ele pega por context API o provider que está por fora dele e utiliza como endereço para API. Mas eu sou obrigado então a usar o provider sempre? Quando eu usar um componente do React Apollo? Sim, porque se tu não usar ele, ele não sabe para onde que ele precisa enviar carry. De volta. Foi respondido, ou Pelizete? Mas e no caso, não sei se por algum motivo eu queira ter dois servidores, por algum motivo, como é que eu faço para selecionar o provider? Não tem como daí? Daí o provider tem que ficar por fora só daqueles que tu quer. Não, entendi. Tem como você também montar... Dentro do... Tem como você montar o client daquele client que eu coloquei aqui e fazer algumas chamadas por ele também. Daí você poderia ter dois clients, como o João falou. Só que essa estrutura que eu estou utilizando aqui, eu estou sempre considerando, a princípio, que vai ser aquela consulta basicona, não pelo fato de ser básica em si, mas que você não tem tanta diversidade de componentes, você não vai ter que fazer complexar isso daí. Beleza? Show? É isso? Daí, também vou verificar se deu algum erro. E, se caso dê tudo certo, eu vou retornar os meus objetos. Ele vai estar em data, all course. Legal. De soft skill, assim, como Opa. inglês e agile e qualquer outra E aí eu posso mapear isso, como eu sei que é um array. Lembrando que aqui, como está o nome all course, ele vai estar correspondente aqui no JSON que ele responder lá do servidor. Que o GraphQL ele sempre responde para a gente em formato JSON. Então a gente pode resgatar isso, colocar essas informações. Eu poderia dar um apelido para esse all courses aqui também. Eu só precisaria trocar essa informação aqui embaixo.
Seguindo o jogo. Lembrando outra coisa também, que assim que esse componente é executado, assim que é chamado o componente carry, ele automaticamente dispara essa consulta. Para você, por exemplo, você quer clicar num botão para poder, depois de clicado nesse botão, você disparar sua consulta, aí você tem que fazer de uma outra forma. Então, sempre que você utilizar esse carry aqui, ele já sai fazendo a consulta assim que o componente dá o componente did mount. Nos nossos treinamentos. Mas essa parte de Scrum, eu acho que fica um pouco marginal. Isso vocês conseguem guiar o cara pela plataforma de vocês? Vou o título aqui. O cara atende essas empresas através da plataforma de vocês? Então, na teoria, isso aqui é o suficiente para o nosso app já Eu estar acho que ficou um funcionando. return. Apaguei, eu vi depois. Então, vamos executar. Conta uma piada enquanto carrega. De cabeça eu não sei, não. Demora um pouquinho assim mesmo, mas depois vai. De cabeça eu não sei não. Ô Igor, sério, cara? Cara, as piadas que eu sei são meio estranhas, né? Se eu só ver que está ocorrendo tudo bem. Eu acho que é o start mesmo, porque tu tá com É o compartilhamento, ele fica meio lerdo. Não sei se vocês notaram aí, apareceu carregando. E depois já exibiu as informações. Assim que elas foram pegas. Bom, acho que é isso. Alguma dúvida? Acabou? Daí a gente já fez o consumo. A gente Vai- pode fazer aqui. Tu vai fazer Um- mutation, alguma coisa assim? Não, o mutation ele não fez lá no lado Mas do o Presidente servidor. falou que tinha deixado os mutation prontos. Tem mutation já. Você já fez? Desculpa, porque você passou e eu acabei não te perguntando também. Você pode mandar aí no chat que a gente monta a mutation aqui. Faz, não sei se tu sabe como faz, mas tipo, faz a carry sendo disparada pelo clique do botão. É isso que eu ia sugerir agora, acho que seria interessante. Porque daí eu não estudei bem Ah, essa parte do clique. Mas o que poderia ocorrer, por exemplo, a gente ter aqui. Deixa eu ver aqui. não é aí dentro, eu acho. Eu acho que quando tu faz Não, assim, não. tu cria um rock. Daí lá no rock tu tem a carry, que é repassada como uma prop pro componente. Daí quando o componente chama essa prop, ele dispara a carry. Eu Tem. acho que é isso aí. Tem essa maneira também, mas é um outro exemplo que eu vou dar aqui, de, por exemplo, recarregar as informações. Se eu tivesse aqui... Por exemplo... Não é carregar mais, é de novo. E aqui dentro, os meus... Nossa.
aqui eu poderia dar um refetch. Para ele carregar novamente as informações. Só uma dica ali, ô Igor, no código. Tu tá criando uma arrow function só para chamar o refetch. Tu podia passar a refetch sem a chamada da função que no onClick e pronto, entendeu? Pode ser. Tipo, tirar toda a parte de arrow function. No problem. É cacuete, né? Pronto. Eu não sei o quão difícil fica para você, ô Pelizete, você adicionar mais uma informação aí. É possível? Pode falar. Qual Ele criou a mutation, né? Acho que no playground lá ele consegue. Tu criou a mutation pra adicionar um novo ali? Então roda ela. Tá feito. Feito. Deixa eu carregar. Boa. Aí, acho que o servidor deve estar com. Adiciona um novo lá e dá um tempo, Igor, pra dar o live reload. Ou tá dando erro aí. Ele falou que... Caramba. Deu erro aqui mesmo, parece. Pelo visto. Talvez o refetch tenha alguma coisa a mais. Até onde eu sei, não. Tá. Essa é a maneira de dar o refetch. Depois eu posso olhar por que deu o problema. Outra coisa que a gente pode fazer também é especificar, passar algum argumento para especificar deixa eu pensar aqui o que eu vou falar. Especificar qual curso a gente quer, por exemplo. Então se eu vier aqui... Um filtro? Seria tipo um filtro. Eu quero buscar o curso de acordo com o ID. Também, no caso, eu sei que o Pelizete ele configurou aí que eu posso pegar o curso de acordo com o ID. Então aqui eu posso montar uma nova carry. Daí aqui eu vou ter que passar carry. Vou dizer qual que é o nome da carry, da estrutura que eu vou montar. Por que aí tu tá passando carry? E no outro não? Porque tu vai passar porque parâmetro? aqui eu vou ter que passar alguns argumentos, entendeu? Aí eu vou ter que dizer qual que é a estrutura que eu vou utilizar. Basicamente isso, entendeu? Seria como se fosse um apelido para minha consulta. Por isso eu tenho que passar carry antes. Sacou? Tá, mas isso aí, o apelido da consulta que tu tá colocando, ela tem que estar determinada lá no servidor ou tu pode colocar qualquer coisa aí? Não, aqui pode ser qualquer coisa. Entendi. Então, se tu passar aí abacaxi, ele vai. Vamos até testar. E aqui eu vou passar quais seriam os meus argumentos que eu irei utilizar. Eu vou utilizar o ID, que eu sei que ele especificou lá. E é um ID. E aqui eu vou montar minha carry. O ID seria o argumento que ele utilizou lá, esse primeiro ID, e aqui a variável que eu vou utilizar para enviar a informação. E os dados que eu vou resgatar. Lá você vai ver quais são as habilidades dele. Porque Oi? ao longo do bootcamp No servidor eu defini como int, não vai ter problema? Ah, tá.
Então, uma coisa que Deixa eu alterar aqui. Será que é com I maiúsculo? Mas aí a gente vai dar certificado de desempenho. Eu não lembro. Pel. Então, Acho que sim. vai avaliar. Tá, e agora eu preciso escrever isso daqui. E preciso passar as variáveis. Aqui eu vou colocar a variável de D1, mas poderia ser outra, de outra ID, enfim. E aqui mudar para 2, que é a minha outra quero. E ele retornar para mim. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Ele já carregou a informação. Se eu alterar, ele altera também a informação aqui. Tenta fazer a mutation aí. Fazer mutation? Beleza. Deixa eu só ver aqui, eu acho que... Não foi ninguém falando comigo. Ah, mandou aqui. Só copiar. Então a gente vai montar a mutation. A carry não, a estrutura que o GraphQL pede para ter uma mutation. Então eu vou passar aqui de novo o meu GQL. E aqui, como é uma mutation, eu preciso obrigatoriamente dizer que é uma mutation. Eu preciso passar aqui também as variáveis que eu irei utilizar. E o tipo dela, né? Essa interrogação aqui significa que eu sou obrigado a passar essa informação, ela não é opcional. Interrogação, tu quis dizer o ponto de exclamação. Desculpa, exclamação. Exatamente. Daí vou passar a informação aqui também. Opa, aqui é topic. E eu preciso também especificar qual que é o retorno que ela vai me dar. Eu vou pedir, por exemplo, aqui o ID e as outras informações, título e autor. E aqui, ao invés de usar o componente carry, utilizar o mutation.
Vocês querem que crie um formuláriozinho ou só passar as Não, informações? não. Tá. Eu vou fazer só o seguinte, Faz só então. uma integração com o Firebase ali certinho pra ficar legal. Não, brincadeira. Ah, fácil. Eu vou fazer só um botão. Um botão. Inserir. Antes, né? Antes. Pera aí, antes o que eu tenho que fazer? Passar mutation. Tem que ser dentro do return ali. É. Aqui eu vou passar carry, que é o mutation. Aqui eu vou passar as variáveis. Daqui eu também vou ter que montar aquela estrutura. Cara, na verdade agora eu tô bugado. Ah, É porque, na verdade, a mutation que eu já fiz foi utilizando a carry e não mutation usando a carry. É uma carry. Que você chama ele Mas é só olhar na documentação aqui, deixa eu ver. como Apollo, rock. GraphQL, mutation. Aham. É só tu fazer assim, ó. Aí, Tá. já tá vendo aí. Ó, é só tu chamar ali, ó, add to do, ele recebe como uma prop do render prop ali. Esse Uhum. add to do deve ser o nome da mutation que tu deu lá em cima, né? O nome da, Isso. que é criado ali, o nome da, que o Pelizete criou ali, add curse no teu caso. É. Chama esse add curse passando as três, ao invés de passar em variables, tu chama dentro do add curse daí, né? De fato. É isso aí, acho. Coloca um on-click do button, passa ele pra dentro aí desse return. Acho que tu tirou. Eu tirei sem querer. Bota um parênteses por volta, porque daí tu não precisa passar toda a parte de... Igor, se tu apertar Ctrl e ir pra cima, se não me engano, ele move a linha. Sim. Eu acho que é No meu caso option. aqui é alt. Ah, tá. Esse povo que usa Mac, hein? Burgueses. Esse povo aí que Safados. tem skin nas armas do CS. Tu quer mesmo comparar uma skin que custa R$5 com um Mac? Assim, nada contra você Prioridades, né, cara? comparar, entendeu? Prioridades. Vou adicionar aqui o título. É isso aí, acho.
Tomara. Será que não tem que passar como objeto? O Deixa eu quê? ver aqui certinho. Tem que passar um objeto, Ele daí passa... variables, e daí dentro desses variables o outro objeto com cada campo. Title, tal. Não sei se tu entendeu. Entendi, eu acho. Tô dando um bisu aqui também. É isso aí, daí dentro vai um objeto, ele tem que passar title. Quer dizer, ID não precisa, né? Title, author, topic. Aprendendo a aprender. Autor, oi. Não sou muito bom com nomes. Bota o tópico Marataízes. Sua homenagem. Deixa eu só fechar aqui. Olha lá como vai. Lá em cima na tag mutation, ao invés de carry, é mutation também. Ah, é? É. Faz sentido. Acho que isso é o suficiente. Bora! Daí, como é que tu vai testar se adicionou? O Pelizete vai te falar? Eu poderia utilizar aqui, né, a carry que eu tenho. Bota em algum lugar uma carry. Tu vai ter que botar um fragment por fora, acho. Vou passar isso aqui dentro da carry. Se bem que o fetch tá dando problema. Não, bota só um fragment por fora e deixa a carry como tava executando antes já. E daí tu dá um F5 depois de... Aí, eu utilizei o alt agora. Boa. Boa, Igor. Faltou importar o fragment também. Sim. Agora... Será que vai? Seja o que bom Deus quiser. Olha como vai. Tá, Aí, ó. Ó, foi, Ó, hein? rapaz. Primeira. Aí, De ó. primeira. Cruzing, GraphQL, React, JS... Abacaxi de Marataízes. Abacaxi de Marataízes. Daí faz a mutation também. Show de bola, Igor. Alguém tem alguma dúvida aí? O Claudio que tá quietão e não quer falar nenhum oi? É que eu não conhecia nada disso, né? Então pra mim é tudo novo, cara. Não, sei então- nem como também Mas não. então, por isso mesmo que tinha que ter dúvida, cara. Na verdade, não, porque eu entendi. O negócio é mais ou menos o esquema do Redux, só que é muito diferente. E é bem mais É mais ou menos o esquema do Redux, mas é Parece muito o diferente. Redux, Não, cara, esse lembra não o tem minha lógica. Fog. Uma coisa legal, para vocês terem em mente, quem quiser continuar nessa parte do GraphQL, na parte do cliente, é que o GraphQL, se ele pegar bem assim, ele vai, o Redux perde o sentido. Porque a principal coisa do GraphQL do Redux é compartilhamento de estado e organização de certa forma, né? E o GraphQL ele tem muito bem feito essa parte de cache no lado do cliente. Então, se tu faz uma carry, por exemplo, no teu footer, uma carry no teu header, ele não faz a carry novamente. Ele tem um estado por trás que está sendo guardado e ele vai reutilizar os mesmos dados nos dois locais. E se um alterar, ele replica no outro. Então, ele tem toda essa parte muito bem feita por trás, que é muito legal. E vale a pena dar uma olhada. Eu estava dando uma olhada sobre isso, mas eu estava focando mais na parte do servidor por enquanto. Mas ele chega a substituir o Context API também? Cara, é que depende para que tu vai utilizar, entendeu? Mas Ah, pode ser. se for para trabalhar com dados de API, trabalhar com dados externos, sim. Agora, geralmente a Context API ela não está sendo utilizada para isso, né? Ela está sendo utilizada mais para, sei lá, theme provider, formulário, essas coisas assim. Né? E até onde eu entendi, você na verdade utiliza isso geralmente na ponta
dos componentes. Você vai ter lá a sua carry específica, num componente específico, daí você não precisa criar esse monte de estrutura. Que louco. Diferente, no mínimo. Pois é. Achei muito bom. E Parece o abacaxi que aqui, ó. Ah, não. A mutation ficou como curso mesmo. Ah, não. Ah, sim. Ai, meu Deus. Aqui não fez diferença nenhuma da outra vez, quando a gente especificou o ID. Aqui é somente para dar um semi-apelido. Semi-apelido é bom. Né, Vic? E aqui também, posso estar falhando miseravelmente. Eu posso fazer isso aqui. O Robson já pegou do Git, do Bash, do Vim Ele vai entender que e do GitHub. é cursos. Vou pegar o do Go, né? É o que sobrou pra mim. Errei. Foi mal. Hã? Acho o Go massa pra caramba. Não posso estar Só é falando, verboso que nem uma Parei. porca, mas... Mas em algum lugar eu consigo fazer isso. Eu só esqueci onde. Mas massa aí, ficou bem legal, bem fácil de entender. Tirando algumas gafas, o resto é isso aí. Que o cara é instrutor, né, velho? O cara tem as manhas. Vocês nem deram parabéns pro cara, dia do professor. Então, você vai ver no meu dojo, você vai ver. Falando em meu dojo, semana que vem... Não é o meu, mas tudo bem. Ô, João, eu cheguei a te mandar o último que teve, o vídeo, pra tu botar no GitHub? Não. Eu vou Tu não comentou. subir esses 2 vídeos e vou te mandar o link pra tu deixar lá pra todo mundo ter o histórico. E a semana que vem é quem? Eu acho que é o... Acho que é o Pelizete. Felizete de novo? Deixa É eu eu, falando Cláudio, do- né? É tu e o Cláudio? Não, é eu. Não, Eu? eu acho que é dia 29 só. Deixa eu ver, Não, dois vamos shows. lá no GitHub da Rocket City lá. Como é que é o nome do repositório? dojo. Dois shows. O próximo é do Pelizete, de Closure. Pelizete com Closure. Dia Depois sou eu. 22. Massa. O Elisete tá em todas. O Pelizete é muito bom, né, cara? Oh, Ô Igor, Falar se tu puder subir o repositório disso aí pro João Paulo colocar lá como... Ou pra tu até, colocar lá como o dojos apresentados já. Eu subi isso pra onde? Ou ele? Eu subo pra ele subir pra onde? Não, tu sobe no teu repositório privado, No teu no GitHub. teu GitHub privado aí, Ah, tá. pessoal, quer dizer, e sobe ali no... E daí tu faz uma edição no README lá do... Pode ser pelo próprio GitHub, Tá. beleza? Eu vou subir esses 2 vídeos também.